Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus habite conosco hoje e para todo sempre. Amém. Hoje vamos meditar em Mateus 14, especialmente ali a partir do versículo 22, onde relata Cristo, o nosso Jesus, andando sobre as águas. Este relato também se encontra em Marcos 6 e João 6, só que lá de uma forma mais resumida. E em Mateus 14, ele detalha mais. Então vamos começar. Mateus 14, 22. Fala assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos ao entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Em algumas versões, fala assim, a seguir e a seguir. Se é a seguir, logo entendemos que aconteceu algo antes. E o que aconteceu antes? Nas margens da Galileia, ali no Rio Jordão, Jesus havia acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vendo aquela situação, a multidão queria coroá-lo rei. Imagine, se Jesus poderia multiplicar pães e peixes, o que ele seria capaz de fazer com os soldados feridos? Poderia curar, poderia multiplicar também as armas. Então eles viram o momento adequado ali para coroar Jesus como rei, né? Como rei dos judeus. Só que eles notaram que Jesus não fazia questão disso. Jesus não estava dando a mínima para isso. Ele não mostrava de forma alguma que queria ser coroado rei. E até os próprios discípulos queriam fazer isso naquele momento. Eles viram a grande oportunidade. E Jesus, vendo o que estava prestes a acontecer, o que aconteceu? Vamos ver aqui no versículo 23. E despedia a multidão, e ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. Jesus foi orar, subiu para o monte orar, estava orando sozinho. Ele pediu para os discípulos voltar para Cafarnaum, enquanto ele foi ao monte orar. E ali, qual foi a oração que ele fez? Eu vou ler aqui um texto do Desejado de Todas as Nações, no capítulo 35. Fala o seguinte: Por horas ele orou, pedindo poder para revelar ao povo o caráter divino da sua missão, e para que Satanás não cegasse o entendimento deles, nem distorcesse a maneira de verem as coisas. Ou seja, Cristo estava orando porque ele viu que aquelas pessoas não estavam entendendo qual era a verdadeira missão de Cristo. Jesus, ele não veio como rei para libertar o povo do jugo romano, mas sim para libertar do pecado. E eles não estavam entendendo isso. E até os próprios discípulos que estavam com ele não estavam compreendendo isso. Então Jesus pediu para que eles voltassem para Cafarnaum, enquanto ele subiu no monte para orar. Isso mostra também se até o próprio Jesus orava, passava horas orando, aqui fala que ele orou até a noite. Imagine nós, né? Se o próprio Jesus orava muito, quem dirá nós? Versículo 24. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já estava longe. Ali em João relata que a mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de distância. E enquanto isso, no barco, os discípulos estavam se questionando. Nós deveríamos ter insistido mais, persistido mais em coroá-lo rei. Aquele era o momento. Eles viram que eles perderam um momento grandioso, um momento oportuno de coroar Jesus como rei. E eles chegaram até a duvidar: será que realmente
Jesus é o rei dos judeus? Porque ele não quis ser coroado, ele não deu a mínima para isso. Então, até naquele momento, eles começaram a criar dúvidas. Vou ler mais um texto do Desejado. A descrença estava tomando conta da mente deles. O amor à honra os estava deixando cegos. Estavam ansiosos por ver Jesus exaltado do jeito que eles achavam que devia ser. Será que eles deviam ser sempre considerados seguidores de um falso profeta? Eles se perguntavam: será que Jesus é mesmo um impostor, como dizem os fariseus? Ou seja, eles estavam mais preocupados com o que as pessoas iriam dizer do que com quem Cristo realmente era, do que com o que Cristo realmente era. Exemplo, eles estavam preocupados assim, a gente está andando com ele, mas será que é ele mesmo? Será que eles vão saber que ele é o próprio rei, ele é o próprio Jesus Cristo, é o Filho de Deus? Então eles estavam mais preocupados com o que as pessoas iriam falar deles do que com a verdadeira missão de Cristo. Isso aí é orgulho, a vaidade. Eles queriam mostrar para os fariseus: olha, eu estou com Cristo, eu acertei, vocês não creram, mas a gente crê e a gente sabe que ele é. E aqui está a prova. Eles queriam provar para os outros que Cristo era o rei. Só que não é, né? Não é como eles queriam, não é como a gente quer. Deus, o próprio Jesus, ele se revelou no momento certo. Ele sabe o tempo para todas as coisas. Então, nesse momento, a dúvida, o orgulho e a vaidade criou dúvida no coração deles, porque eles perceberam que perderam uma grande oportunidade de coroar Cristo naquele momento. Vamos continuar ainda em Mateus 14, versículo do 25 ao 31. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, olha a dúvida no coração. Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? Então Pedro exclama: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, porque manda ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Ressaltei esse versículo por quê? Porque enquanto Pedro estava fixado em Cristo, Pedro estava andando sobre as águas. Mas ao desviar o olhar de Cristo, ao olhar para os lados, ao olhar para os outros, ao tirar o foco de Cristo, Pedro afundou. E nós, quantas vezes estamos focados em Cristo, andando com Ele sobre as águas, e quando desviamos apenas o foco, uma olhada para o lado, a gente afunda. Mas o importante é que, como Pedro, quando ele clamou, Jesus estendeu a sua mão. Ao olhar para trás na direção de seus companheiros, seus olhos se desviaram do Salvador, e as ondas eram altas, e ele teve medo. Cristo ficou fora da sua visão, e a fé cedeu.
Isso mostra que quando Cristo está fora da nossa visão, a nossa fé cede. Porque não há fé sem Cristo. Não há fé quando o foco não é Cristo. Eu posso dizer que eu tenho fé, mas se eu não focar em Cristo, eu vou cair, eu vou ceder, porque a fé verdadeira, ela vem de olhar para Cristo, porque quando eu olho para Cristo, quando olhamos para Cristo, não tem como, nós não temos como duvidar. Então, enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele não duvidou, porque ele estava olhando para Cristo. Mas quando ele olhou para os seus companheiros, quando ele tirou o foco, a fé cedeu e ele afundou. E nós, quantas vezes, ao olharmos para as ondas da vida, afundamos também. Mas assim também como Pedro, ao clamarmos, Senhor, salva-me, ele estende a sua mão. Vamos ler Isaías 43, do 1 ao 5. Fala o seguinte: porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que tu fostes precioso aos meus olhos. Tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e o povo pela tua vida. Não temas, verso 5, não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste e ajuntar-te-ei do oeste. Amém. Aqui fala que nós não devemos ter medo. Esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus, é o seu Deus. Nós não devemos ter medo. Ele fala, não temas. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vão te afogar. Isso se chama fé. Isso se chama confiança. Muitas vezes a gente fica preocupado com problemas e não focamos em quem é o dono do problema, em quem pode resolver todos os problemas. Eu te pergunto, o que é uma onda para quem criou o mar? Não é nada. Lucas 1,37 fala que porque com Deus nada será impossível. Então muitas vezes a gente foca na criatura, no mar, na onda, mas não focamos em quem é o dono do mar, que é Cristo, que é Deus. E aí é onde a nossa fé cede, quando a gente não foca em Cristo, quando a gente tira a visão de Cristo, a nossa fé cede. Então nós devemos olhar para o dono do mar, e não para as ondas, mas para quem criou o mar. Vamos continuar em Mateus 14, ainda no capítulo 14, versículo 32 ao 37, ao 33. Onde diz: e quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ou seja, naquele momento, foi onde a dúvida cessou, quando eles disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Porque lá antes, quando eles estavam no barco sozinhos, eles estavam duvidando se Cristo era mesmo quem ele dizia ser. E foi nesse momento, com esse milagre, que eles confessaram, que eles entenderam
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E nós? O que Cristo ainda é preciso fazer para que a gente diga, verdadeiramente tu és o Filho de Deus? Será que a morte dele não foi o suficiente? Morreu por mim, por você, por nós. E a gente às vezes quer ver mais coisas, nós queremos ver. Queremos, Senhor, se o Senhor existe, se tu és Deus, faça isso, faça aquilo. Mais do que ele fez. Um Deus que desceu do céu, deixou sua glória, sua honra, que tinha uma coroa de glória para receber uma coroa de espinhos. Eu ainda vou pedir mais milagres, mais provas de que ele é Deus? Não existe prova maior do que essa. Um Deus que se fez homem, se fez carne e morreu. Um cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha. Não merecia passar por nada do que passou. E muitas vezes nós queremos mais uma prova para poder dizer, verdadeiramente é o Filho de Deus. Nós não temos que pedir mais provas, nós já temos prova suficiente. Temos prova suficiente de que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas a gente só consegue ver isso se a gente estiver focado nele. Porque se eu desviar o olhar dele, se nós desviarmos, nós vamos duvidar ou se vamos. Então, assim como Pedro, mesmo se desviando o olhar por um segundo, por um minuto, ele voltou a olhar para Cristo. E Cristo estendeu a mão. Salva-me, Senhor. Jesus agarrou a mão estendida, dizendo, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele estendeu a mão. Sempre está de mão estendida. Então, irmãos, que nós não possamos duvidar de que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, porque nós não precisamos de prova maior do que essa. A fé é a certeza das coisas que não se vê, é a confiança. E a gente só confia em quem a gente conhece. Nós não confiamos em quem a gente não conhece. Muita gente não tem fé porque não conhece a Cristo. Então, que nós possamos conhecer mais a Cristo e nunca tirar o foco dele. E se um dia nós tirarmos, que nós possamos ter a certeza que ele estará de mãos abertas para nos estender e nos salvar, assim como salvou Pedro. Esta foi a mensagem de hoje. Amém.